a segunda reunião falamos sobre o SAEB, né? E agora, na reunião de hoje, dando boa tarde oficial aí, já que estamos todos aí chegando agora, né? Então, vamos começar então a nossa reunião com essa ideia, né? Ok. Pois não, professor Giovanni, pois não. Giovanni está enfrentando um pouquinho de dificuldade com a câmera e com o áudio dele, está se organizando. Então, hoje é a reunião onde nós vamos começar a programar de uma forma mais específica, mais direta, né, dentro daquilo que a gente está propondo nesse curso agora. Então, gente, vamos começar aqui com o nosso roteiro, né? Deixa eu abrir aqui o roteiro da gente de hoje, e a gente já vai conversando. Enquanto isso, como eu já disse, né? Vamos esperar o pessoal chegar. Eles vão chegando, tomara, né? Aos pouquinhos, aí eles vão chegando. Já são pouquinhos, vão chegando aos pouquinhos. Enfim, essa é a nossa reunião. Está carregando aqui, vai demorar um pouquinho ainda. Estou com uma internet assim também bem devagarinho hoje. É tudo aquilo que ajuda a gente para depois do almoço, né? Então, pessoal, nós estamos aqui na reunião 3 da jornada 2, né? Ó, Priscila aí, boa tarde, Priscila, seja bem-vinda, querida. Da jornada 2 de 2025, da semana de 2 a 6 de junho. Mais uma vez, eu agradeço aos colegas que mantêm suas câmeras abertas, né? O Didio está com um probleminha aí, já está se ajustando, está correndo atrás ali do seu equipo, né? Mas a gente sempre agradece por conta daquilo que é solicitado no manual do cursista para manterem as câmeras abertas. E é óbvio, num componente curricular como esse, ele pede para que você esteja realizando a reunião utilizando o computador, desktop, né, um notebook, Chromebook, porque são os equipamentos que nós vamos ter todos os recursos das ferramentas que nós vamos utilizar. Então, está aí o nosso cronograma, pessoal. Essa é a reunião 3, iniciando o projeto AluraFlix, né, o nome desse projeto. O projeto que nós vamos desenvolver é o AluraFlix, tá? E depois aí as próximas reuniões vocês vão vendo quais são os assuntos que nós vamos abordar durante essa jornada, tá? Aqui, os nossos objetivos da reunião de hoje. Nós vamos criar e manipular um arquivo no editor VS Code. Nós vamos definir cabeçalho, título, parágrafo e corpo de uma página da web. Nós vamos entender a função das tags e adicioná-las no código HTML. Nós vamos criar e adicionar arquivos a um repositório GitHub. Gente, desde já, devido à complexidade Oi, boa tarde, Vivi. Tudo bem? Devido às dificuldades e à complexidade desse assunto, nós vamos tentar chegar nisso aí, tá? Mas, é claro, por conta de todos os detalhes, tudo aquilo que a gente precisa desenvolver, e eu não vou, assim, né, a gente não vai ficar falando, não, que isso, é tranquilo. Não, é bastante coisa, a gente vai fazer com muita tranquilidade, bem devagar, e por isso mesmo é que nós não temos a ideia de se vamos... o Didio aí, boa tarde, Giovanni. Se nós vamos chegar, de fato, ao final ali, a todos os objetivos de hoje. Tá bom, pessoal? Não fiquem preocupados, não é nada complicado, só que são muitos detalhes e a gente precisa ir de forma bem cadenciada para que todos possam entender aquilo que nós estamos abordando na reunião. A agenda para início de conversa, 8 minutos. Por dentro da aula, 15. Vivência, 50 minutos, viu? É coisa, né? Bastante tempo de vivência. Queremos te ouvir 5 minutos e, para concluir, 2 minutos. Então, o primeiro vídeo de acolhimento, né? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Pronto. O vídeo de acolhimento. Durante esta jornada, vamos falar sobre a construção de uma página web, gente, e o que envolve a utilização de várias linguagens. Vamos começar nossa reunião conhecendo um pouco sobre essas linguagens, assistindo o vídeo ao lado.
Aí, depois do vídeo, eu vou pedir para que vocês coloquem aqui no nosso chat quais são as linguagens que vamos utilizar nessa jornada, na jornada 2. Mas depois de assistir o vídeo, deixa eu passar o vídeo para vocês primeiro. Para tudo que fazemos num computador ou smartphone, há algum tipo de código por trás dizendo-lhe o que deve fazer. Mas você já se perguntou como este código é escrito? Assim como existem milhares de idiomas no mundo digital existem toneladas de linguagens de programação diferentes. E são elas que fazem com que grande parte da tecnologia que usamos hoje funcione. Uma linguagem de programação é composta de termos e comandos específicos que são usados para criar páginas web, aplicativos e basicamente qualquer tipo de software. JavaScript, Python e Java são frequentemente usados em sites com diferentes propósitos. C++ é usado em muitos lugares para fazer coisas como programas para desktop, jogos, servidores web, entre outros. Também existe HTML e CSS, e ainda que estas não sejam tecnicamente linguagens de programação, são usadas para criar a estrutura e a aparência de quase todos os sites. Essas são apenas algumas das linguagens mais populares, mas existem muitas outras. Isso ocorre porque cada uma funciona de forma diferente. Para entendermos isso, vejamos um exemplo. Existem muitos tipos de veículos no mundo, e a maioria pode transportá-lo de um ponto A para um ponto B, mas sua escolha depende de várias coisas. Alguns são mais rápidos, já outros exigem mais habilidade ou treinamento para serem dirigidos. Em certos casos, um veículo pode funcionar melhor que outro, como quando se trata de levar objetos pesados, por exemplo. De um modo geral, todos os meios de transporte podem realizar essas tarefas, mas tudo depende do que você preferir. Essas características também são aplicadas às linguagens de programação. Por exemplo, um desenvolvedor web pode escolher JavaScript porque funciona melhor com HTML, enquanto um criador de videogame pode preferir C++ porque pode processar gráficos mais complexos. Sem as linguagens de programação, grande parte da tecnologia que usamos todos os dias seria inútil, porque simplesmente elas são as bases de todos os nossos softwares. Para tudo que fazemos num computador ou smartphone, há algo. Então, gente, escreve aqui agora no chat para mim, aqui no chat, quais são as linguagens, depois de visto esse vídeo, quais são as linguagens de computação que vocês acham que nós vamos utilizar nessa jornada agora? Escreve aí no chat para mim. Viviane, Priscila, Dídio, Angelita. Quais são as linguagens que a gente vai utilizar de computação? Não, Giovanni botou Java. Angelita botou HTML. Priscila também botou Java. E aí? O que vocês acham? Vamos acompanhar aí a continuação, né? Guarda aí essa opção que vocês fizeram, né? Deixa eu ver aqui. O Giovanni botou Java, a Angelita botou HTML, Priscila botou Java, é, a coisa tá, Vivi tá pensando ainda. Vamos ver aqui então, pessoal, quais são, né? Depois, daqui a pouco, a gente vai vendo aí na continuação da reunião. Vamos lá. Primeiro, vamos ver as ferramentas que nós vamos utilizar, pessoal, né? Então,
Python, algumas noções de possivelmente. Vamos ver, Giovanni. Olha só, a gente tem ali o Start, né? As ferramentas que nós vamos utilizar nessa jornada, pessoal. É o Start Alura, tá? Que eu desde já vou mostrar para vocês aqui onde que nós vamos trabalhar no Start Alura, né? A gente vai estar nesse curso aqui, desculpa, esse aqui. Esse é o nosso curso, é o curso da jornada. É a página da web criando um catálogo de vídeos com HTML e CSS. Então são essas duas linguagens que a gente vai utilizar especificamente. Pelo seguinte, pessoal, o Java ele já está incorporado, né, ao VS Code, que é onde nós vamos programar. E lá nós vamos utilizar, né, as linguagens HTML e CSS, que são as duas linguagens utilizadas para construção de páginas da web, que é o nosso objetivo nessa jornada, é justamente criar uma página de catálogos de vídeo. Como que a gente faz isso? Como é que a gente estrutura essa página? Como que a gente cria esse endereço, né, na web? Tudo isso vai ser assunto, então, do nosso curso. E esse curso que vocês estão vendo aí, está lá no Start Alura, é bem esse que tem que entregar, lembra, lá no relato de implementação, perdão, no modelo de relato de implementação, se não me engano, do modelo é o slide 15, onde você tem que colocar o print do seu certificado de conclusão desse curso aí e o link do certificado também. Você tem que colocar naquele slide. Então, é esse curso que vai basear toda a nossa jornada, que baseia toda a nossa jornada, certo? Então, a gente vai em frente aqui agora no roteiro de novo, né? Depois de ver isso, a gente vê o Start Alura, que é o ambiente de estudo assíncrono, né? Você entra no Start Alura a hora que for possível para você e que for melhor dentro da tua agenda diária. O aprofundadamente sobre o conteúdo, né? E o conteúdo de sala de aula, para quem trabalha pensamento computacional, sabe que é o conteúdo que nós abordamos nas aulas são relativos direto ao Start Alura. O VS Code, que é esse símbolozinho azul aí, é o ambiente da programação, onde nós vamos programar. E o GitHub, gente, é o ambiente de armazenamento. Espera aí, armazenamento? Daqui a pouco a gente vai entender isso um pouco melhor, tá? O Classroom, pessoal, já é mais do que conhecido pela gente, né? É o nosso ambiente oficial de comunicação sobre o grupo de estudos e onde nós desenvolvemos ali as listas de estudantes, as atividades, enfim, várias coisas a gente faz no Classroom desde que houve a ascensão do Classroom para o nosso sistema de ensino. E o Google Meet, né, é esse que a gente utiliza sempre nas nossas reuniões e em outros eventos da escola ou não, né, a gente sempre utiliza esse ambiente de reuniões online, né? Por dentro da nossa aula, pessoal, as unidades da jornada. Então, a unidade da página da web, criando um catálogo de vídeos com HTML e CSS, que tem 8 aulas e está disponível na trilha Pensamento Computacional, primeira série, que é esse aqui, né, que eu mostrei por engano ali no início para vocês, é esse aqui, tá? Eu vou passar o link para vocês aí. Por favor, não cliquem nesse link sem estarem logados na Alura. Então, antes de clicar nesse linkzinho que eu estou colocando aí agora, sempre logue na Alura antes, tá? Porque senão você não é levado para a página do link, beleza? Depois, a gente tem a certificação obrigatória, né? Como eu falei agora há pouco, que é a formação docente página da web criando um catálogo de vídeos com HTML e CSS. Atenção, certificado deve ser entregue no relato de implementação. É esse aqui, né? Vou passar o link também para vocês, mas sempre estejam logados na Alura antes de clicar nesse link, tá? Lembra como loga na Alura? Você entra na página de logar o Alura e aí você pede para entrar com o Google. Se você estiver com a sua conta @escola acessada no Google, você vai direto para o seu dashboard, que é a página inicial que cada um de nós tem lá na Alura, pessoal.
Voltando aqui no nosso roteiro, então, vamos em frente. Por dentro da nossa aula, o Start Alura, ele baseia as dinâmicas de hoje nas aulas 1 e 8 do Start Alura e nas aulas 29 e 36 do RCO. Então, aqui estão a aula 1 do Start Alura, né? Não vou mostrar tudo aqui, tem um vídeo abrindo, né? Você tem a transcrição, já falei um pouco sobre essas transcrições no Alura, né? É mais tranquilo para você terminar, concluir a unidade. Você já passa direto para a unidade seguinte, né? Só clicando aqui em próxima atividade, tendo lido toda a descrição. Depois você tem, com relação à aula 8, que é criando o repositório, como criar um repositório lá no VS Code, no GitHub, tá? Então você tem aqui, inclusive, você tem um link de acesso para o GitHub aqui, né? Bem legal, funciona, tá? Apertou aqui, você é direcionado para o GitHub. Eu, como já estou acessado no meu GitHub, ele já abre no meu dashboard, tá? Vamos voltar aqui para a aulinha, só mostrando mais um pouco para vocês. Então, é sempre nessas duas que vão se basear as dinâmicas que a gente vai fazer na aula de hoje. E as outras duas aulas são as aulas 29 e 36, que são exatamente iguais, só que no RCO, pessoal. Essas são as aulas do RCO. Aqui está iniciando o projeto AluraFlix, como que a gente faz para começar esse projeto, o que vamos aprender, né? O modelo, que daqui a pouco vocês vão ver o modelo de página que a gente vai produzir, tá? Não que fique exatamente igual, mas vai ficar, assim, bem próximo, né? Aqui tem como baixar o Visual Studio Code, né, o VS Code. Se você, na sua máquina da escola, isso acontece muitas vezes, não sei se é o caso de Giovanni, não sei se é o caso de Viviane, de Priscila ou de Angelita, mas em algumas escolas, pessoal, a gente tem uma dificuldade muito grande com VS Code aplicativo, que é aquele que a gente baixa para a máquina e ele funciona direto na sua máquina. Então, a opção é usar ele online, que ele tem essa formação aqui, essa conformação aqui. Esse é o VS Code.dev online, tá? Vou colocar aqui também para vocês conhecerem. Também tem esse link no nosso roteiro de hoje, que está disponível para vocês lá na nossa página do Classroom, mas aqui eu já coloco o link também para vocês no nosso chat, tá? Ele tem essa formação aqui, mas nós vamos hoje, vocês vão ver que tem uma ligação que é muito mais tranquila, muito mais efetiva, que é a ligação direto do GitHub para o VS Code. Eu acho que fica muito mais assim fácil, até mesmo para você trabalhar com os alunos. É só você ter atenção de como que você faz isso do GitHub direto para o VS Code. E a gente já vai ver isso, tá bom? Voltando aqui no nosso roteiro, pessoal, vimos então as aulas 29, sim, aqui está a 36. Deixa eu ver. Está aqui. Que é relativa à aula 8, né? Mas é a aula 36 do RCO de PC, a finalização e publicação. A gente também tem essa aula aqui à disposição. Eu gosto bastante desse material de pensamento computacional. Eu não conheço bem, além de educação física, que é o meu componente curricular, e pensamento computacional, no qual sou professor formador, eu não conheço os outros RCOs, outros conteúdos de RCO dos outros componentes curriculares, mas eu gosto bastante dos dois ao qual eu lido, e pensamento computacional está bem organizado. É claro, a gente tem sempre que tomar cuidado com o volume de coisas que a gente tem que desenvolver com os alunos e com a ultramodernidade desse componente, muito recente, né, muito novo. Enfim, a gente vai com tranquilidade aí vendo então essas aulas. Voltando ali para o nosso roteiro, pessoal, foi só para ver para vocês verem que vocês têm essas referências. E aqui a nossa produção pedagógica. Aí está um GIF, né, de como vai ficar essa produção pedagógica, o final dessa produção pedagógica. Veja que é um catálogo de vídeos, né? Você tem ali um vídeo de apresentação, depois você coloca mais uma sequência de vídeos, são, assim, resenhas, né, sobre filmes, diferentes filmes aí que você tem aí lançamentos, ou filmes que são de catálogo mesmo, né, de cinema.
Ali tem Super Mario Brothers, tem vários filmes aí, Homem-Aranha, enfim, vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, pessoal. Ó. Então, esse é o modelo daquilo que a gente gostaria de produzir ao final dessa jornada. Tá? Você tem aqui uma chamada, você tem o vídeo e você aqui embaixo tem um catálogo, né, de vídeos como links, né, para que você possa, então, acessar, as pessoas que vão visitar a sua página possam acessar, né, desses filmes. Beleza? Parece assim uma coisa assim bacana, bem produzida na internet? Não, mas não parece só não. É assim que a gente faz a produção de página. Vocês sabem que algumas páginas atualmente, quando a gente entra, elas são, nossa, incríveis, né? Isso está muito modernizado. Hoje em dia a gente tem recursos assim, os mais diferentes possível para você fazer uma página dessa, mas é importante que tudo tenha um início, tudo tenha uma base, e a base é essa que a gente vai ver a partir de agora, tá? Voltando lá para o nosso roteiro, pessoal. Então, aqui estão os elementos. Construir uma página da web, que é a nossa produção pedagógica. Nós vamos utilizar elementos HTML. Nós vamos incorporar vídeos externos. Nós vamos estilizar elementos e conhecer o CSS. E nós vamos inspecionar códigos no navegador. Tá? E agora, pessoal, a gente vai entender um pouco mais sobre essas duas linguagens básicas que nós vamos utilizar nessa jornada. O que significa e o que representa no nosso projeto o HTML e o CSS. O HTML, pessoal, é a linguagem de marcação utilizada para estruturar, a palavra-chave é essa, tá? Estruturar os elementos da página, como parágrafos, links, títulos, tabelas, imagens e até vídeos. O CSS é a linguagem de estilos utilizada para definir cores, fontes, tamanhos, posicionamento e qualquer outro valor estético. A palavra-chave do CSS é estético para os elementos da página. Então, o HTML é como se fosse o esqueletão da página. É a estrutura que sustenta a tua página, a página que você está criando. E o CSS é o colorido dessa página. É a vamos chamar assim, vamos dar esse termo, a chamatividade da tua página. Porque se você levar em conta que na internet você tem trilhões de páginas, né, literalmente são trilhões de páginas, você quer que a sua página, por algum motivo, chame a atenção das pessoas para que elas visitem a tua página. O CSS é praticamente isso, é a estética, é o formato, é a forma, é aquilo que vai ser chamativo para as pessoas acessarem a tua página. É a estrutura dela, é como você coloca os vídeos, é como você coloca as imagens, as letras que você usa para fazer o formato da página, enfim. Os códigos em HTML e CSS são criados, gente, em arquivos de texto, salvos localmente em cada computador. Mas para esse salvamento em cada computador, a gente pode baixar para o nosso computador, mas isso é preciso ser criado em algum lugar, né? E é justamente sobre isso que nós vamos começar a falar agora. O lugar onde a gente cria isso, é o GitHub. O que é o GitHub? O GitHub, gente, é um lugar onde nós vamos guardar todos os projetos que a gente cria. Então, ele é um lugar de guardar repositórios. O nome do projeto que a gente guarda no GitHub é um repositório. E esse repositório ele é programado no VS Code. Então, uma ferramenta é o GitHub, onde a gente cria e guarda o repositório. E outra ferramenta é o VS Code, onde a gente programa esse repositório, onde a gente faz com que ele aconteça. Nessa jornada, o nosso objetivo é criar uma página de catálogo de vídeos, nós vamos criar esse repositório no GitHub e vamos começar hoje a programá-lo no VS Code, certo? E uma trilha que nos ajuda muito na Alura,
para que isso ocorra, para você se aprofundar um pouco mais nesses conhecimentos, é o formação docente, desenvolvimento web, ferramentas e orientações para professores, tá? Então, esse aí é o curso, né, é a trilha de aprendizagem que você utiliza para aprofundar-se mais nesses conhecimentos, pessoal. O GitHub, gente, não é somente um ambiente de armazenamento. O GitHub é um local onde você desenvolve o seu portfólio, onde você tem um versionamento desse portfólio de modo a organizá-lo, onde você tem uma corrente, um grupo de compartilhamento gigantesco. Lá você encontra pessoas que estão aprendendo a utilizar o GitHub como nós, como você também encontra produtores de conteúdo, programadores, gente do mundo da informática, de um modo geral, também trabalham bastante com o GitHub. E, por isso mesmo, ele é um ambiente de grande integração com outras pessoas e outros programas, enfim. Você vai fazer esse repositório, ou vai começar esse repositório no dia de hoje, queridos, mas você também vai ter ali uma gama de outros repositórios que você pode utilizar, tá? Vivência agora, gente. Criando o repositório. Acesse a aula 8, aula 36 do RCO e veja passo a passo para criar uma conta e o repositório. Eu optei, pessoal, por um vídeo que uma colega assim, muito querida minha, a professora Vladismara, que é professora formadora junto com nosso grupo de pensamento computacional, ela fez alguns vídeos muito legais, inclusive eu deixei lá no Classroom para vocês os links desses vídeos. Eles estão aqui, ó. São criar uma conta no GitHub, criar um repositório e também excluir um repositório. Se aquele repositório não ficou legal, não deu certo, não ficou muito bom, você pode excluir e começar do zero, tá? Basta aqui para isso assistir esses vídeos. Então, eu vou passar para vocês agora o vídeo que ajuda a gente a criar conta no GitHub, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo e depois a gente continua. Fala, galera. Nessa aula de hoje a gente vai falar só um pouquinho sobre o GitHub. Esse slide que eu estou projetando aqui, a aula 32, lá do primeiro pensamento computacional do novo ensino médio. Então, nessa aula aqui ele explica certinho o que é o GitHub. Então, eu entrei aqui com a conta do Gmail mesmo, porque no @escola eu já tenho. E aqui, geralmente, ele aparece em inglês. Pessoal, vou botar o link para vocês do GitHub aí, né? O link do GitHub, do endereço. Só um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Ó. É bem curtinho, né? Bem fácil. Tá aí no chat para vocês, ó. Já podem ir acessando, tá? Enquanto assistem o vídeo, por favor. Então, vamos lá. Vamos continuar o vídeo da professora. Então, para eu criar uma nova conta, eu vou em Signap. E ele me dá as boas-vindas aqui e já me pede para que eu digite um e-mail. Vou usar o meu e-mail do Gmail mesmo. E aqui, logo em seguida, ele me pede uma senha. É importante lembrar que essa senha precisa ter letras, números e caracteres, maiúsculas, minúsculas, outros tipos de letra, porque senão ele vai dizer que a senha é muito fraca. Observe aqui que ele disse que a senha é forte, então eu posso continuar. Para eu digitar um nome de usuário, eu vou colocar o meu próprio nome. Me deixou continuar também. E ele pergunta se eu quero receber as atualizações, sim ou não. Vou colocar INE aqui para ver, né, para não, e se ele deixa. E aqui então ele pede para resolver um enigma para saber se realmente é uma pessoa de verdade, se não é um robô. Use as setas para girar o animal para a mesma direção da mão. Então agora os dois estão para a mesma direção. Eu vou enviar. Primeira etapa está concluída. De novo, né? Então aqui ele já deixou continuar, né? Criar uma conta. E ele vem com essa mensagem. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó, eles mandaram para o meu e-mail, que é esse e-mail que eu forneci aqui, do Gmail, um código. Então, lá no meu e-mail, já pode ver que já apareceu aqui, né? Então, eu entro e ele já passa para mim um código aqui que eu posso copiar, dando um Ctrl+C. E clicando no primeiro quadradinho, eu posso dar um Ctrl+V, que ele já cola.
E agora sim ele me diz lá que eu já seja bem-vindo no GitHub, né? Então tem algumas coisas aqui que são ferramentas que eles querem que trabalhe em equipe, se sou só eu, né? Então vou colocar aqui apenas eu. Nessa parte você pode usar a tradução aqui, tá? Deixar em português, senão ele aparece assim. Tá perguntando se eu sou aluno ou professor, vou colocar que sou professora. Alguns recursos aqui perguntando o que eu quero usar, então aqui vocês podem tá vendo lá o que é do interesse de cada um, né? Vou colocar aqui 2 apenas, para ser mais rapidinho. Clico no continuar. Ele me dá 2 opções. Posso criar aqui uma ferramenta livre ou uma pago, né? Vou continuar de graça aqui, free. E então eu já tenho a minha conta no GitHub. Vem aqui um painel, né? Explicando o que é cada parte. Você está preocupado com a situação política e econômica brasileira? Gostaria... Tudo menos essa propaganda aí, não precisava. Gente, mas então vocês viram aí, né, como que se faz a inscrição no GitHub, tá? É simples, porém, como é um site muito utilizado, ele requer uma segurança um pouco mais acentuada. Por isso que tem aquelas idas e voltas, aquela solicitação de código, aquela confirmação pelas imagens, né? Por isso que acontece toda esse envolvimento para o acesso ao GitHub. Eu vou dar um tempinho agora para vocês, para que vocês façam, então, o acesso ao GitHub, tá bom? Eu vou pegar aqui o link do meu eu tenho aqui aquele tutorial, lembra do tutorial do GitHub, que a gente passou na primeira reunião, a gente passou esse tutorial para vocês, tá aqui, ó. Deixa eu abrir ele aqui, colocar ele à disposição de vocês, tá? Então, esse é o tutorial, gente, tá? Como que você pode fazer para acessar o GitHub, tá bom? Deixa eu pegar o link dele aqui. Deixa eu pegar esse link aqui só um pouquinho. Tá aqui, ó. Tá aqui. E vou dar um tempinho para vocês acessarem o GitHub. Assim que vocês acessarem, dá um sinalzinho de positivo para mim aí, dá um joinha para mim na nossa reunião, tá? Tá aí, ó. Tá aí no chat, né, o tutorial para ajudar você a fazer o acesso ao GitHub, tá bom? Como utilizar o GitHub, eu vou lendo aqui devagarinho para vocês irem se guiando, né? Como utilizar o GitHub e VS Code ao longo das aulas do ensino médio. Então, criação de conta no GitHub, tá? Caso você não possua uma conta no GitHub, crie acessando o site. Ô, Fabiana, tudo bem, querida? Tranquilo, tranquilo. Seja bem-vinda, meu amor, seja bem-vinda. Então, Fabiana, a gente está criando uma conta no GitHub agora, tá? Deixa eu passar para você aqui primeiro o endereço da página, né? Deixa eu copiar. Deixa eu colar aí. Tá aí no chat. Tem uma conta lá já, professor. Ah, já tem? Ah, que bom. Já, tá. Vou legal. um pouco mais. Obrigada. Tá bom. Até bom, vou perguntar. Além da Fabiana, alguém já tem conta no GitHub? Priscila, Angelita, a Viviane, o Giovanni, já tem conta no GitHub, pessoal? Ah, tá. Estou pensando. Entendi. Certo, Giovanni, sem problema. Viviane, tá, tranquilo. Professor, só dúvida se eu preciso que seja com a @escola, porque eu criei com outro e-mail. Não tem problema. Quando você viu, Viviane, Fabiana, quando você trabalha no GitHub, você pode fazer a conta com outro e-mail seu. Não, acho que não é empecilho nem é impeditivo para você fazer o seu trabalho. Eu não sei na hora de apresentar o projeto para os outros, não, também não, porque eles vão poder acessar de qualquer jeito, porque se você bota você vai ver isso, a gente vai ver isso daqui a pouco, se você coloca o teu repositório, né, o teu projeto como público, então qualquer um pode acessar sem problema. Tá? Acho que não tem problema utilizar outro. Não tem, Priscila?
Então, vamos fazer devagar, tá? Vamos fazer devagar aqui junto com a Priscila, vai ser um passo a passo para a gente entender também, né? Então, você entra nesse endereço, Priscila, que eu passei para você agora, está aí no chat, o www.github.com, tá? E aí, você vai abrir e vai ver essa página que você está vendo aqui na minha imagem, tá? Depois, na sequência, você vai preencher os dados de cadastro, Priscila, solicitados. Você vai no sign in, né? Assine para assinar, né? Aí você vai solicitar que eles pedem para que utilize o e-mail institucional aqui na orientação, né? Mas como eu já tinha falado para a Fabiana, no GitHub isso não faz diferença, mas pede que, de preferência, utilize o site, a conta do governo, né? O @escola, e escolha senhas entre 8 e 15 caracteres, incluindo um número e uma letra. Anote e guarde as senhas com cuidado, porque a gente entra em site, sai de site todo dia, tem que ter isso aí anotado, cara. Senha é o que não falta na minha vida. Então, essas senhas que eu uso no trabalho, eu prefiro anotar, né, para não ter problema. Eu pego assim a contracapa do meu caderno, dos meus cadernos, né, e vou anotando ali, coloco direitinho, com caneta colorida, para não me perder depois, porque senão é um problema para recuperar. Aí, para alguns sites, né? Anote e guarde as senhas com cuidado, evite usar o nome completo no username, ele vai pedir, Priscila, para você fazer um username, né? Um nome de usuário. O meu, por exemplo, é Fred Mangrich. Eu botei o meu apelido, né? Fred Mangrich, que é meu último sobrenome, com um F maiúsculo. Esse é meu nome de usuário, tudo junto, né? E não selecione a caixa de seleção de e-mail preferences. Isso aí é só para não precisa, só para perder tempo, tá? O terceiro passo, responda a verificação para confirmar que você é uma pessoa real. Use as setas para apontar o objeto na direção indicada pela imagem da esquerda. Normalmente é feita uma única pergunta. E se errar, a quantidade de verificação aumenta. Mas como vocês viram ali no vídeo da professora Vladismar, ela teve que responder de qualquer maneira, ela teve que responder 3 perguntas, tá? É uma confirmação de segurança do GitHub, gente. Essa verificação de imagens, tá? Como está aparecendo ali na figura, tá? Você tem que apontar a imagem para a direção que a mãozinha está. Caso o GitHub desconfie que os IPs e o VPN das escolas são suspeitos, gente, ele pode solicitar muitas verificações logo na primeira tentativa. Clique aqui para saber como evitar esse problema. Nem precisa. Se pedir, faça, porque muitas vezes dá conflito do VPN, dos IPs que a gente utiliza na secretaria, na escola, né, na internet das escolas, com esses IPs e outras coisas dessas ferramentas. Então, faça a confirmação que fica mais fácil. Username está em vermelho, é sinal, Priscila, que ele já foi utilizado ou que o GitHub não achou ele seguro, talvez seja isso. Muda de username, que pode ser isso, tá? O quarto passo, o GitHub irá enviar um código de e-mail para o e-mail cadastrado. Então, você vai cadastrar o e-mail, normalmente é o @escola, né? E aí ele vai mandar para você um código nesse e-mail. São 1, 2, 3, 4, são 8 números, tá? Você pode copiar lá no texto do e-mail esses números e colar aí onde ele pede para você escrever o código, tá? Ele cola automaticamente. Daí, pessoal, você vem para Welcome to GitHub, até que enfim, né? Aí ele vai fazer algumas perguntinhas de preferência, mas aí você pode clicar aqui, ó, em Skip Personalization, quer dizer, sai da personalização, você não precisa personalizar nada, tá? Que aí você já vai estar com o seu GitHub aberto, vai abrir assim no seu oh, meu Deus, lá na sua página inicial, no seu dashboard. Deu certo? Ai, que bom, Priscila. Vai na sequência aí que você vai chegar lá, tá bom? Tenha fácil acesso ao e-mail usado para se cadastrar no GitHub.
É comum, isso aconteceu comigo hoje, viu, pessoal? É comum ele pedir códigos de verificação em alguma das próximas vezes que for feito o login. Isso aconteceu comigo hoje. Eu fiz uma reunião de manhã e eu fiz uma reunião ontem à noite e na reunião de hoje de manhã o GitHub já me pediu essa confirmação aí que aconteceu, tá? Que para eu trabalhar no GitHub hoje de manhã, tá? É muito comum mesmo. Mas tudo bem, não tem problema nenhum, você faz de novo a confirmação, coloca lá o seu código e muito bem, a sua conta no GitHub está criada. Dicas para evitar múltiplas verificações. Procure responder corretamente o teste primeira tentativa. Caso tenha dúvidas, reinicie a verificação ou mude para verificação de áudio. Use uma aba anônima, tá? Ou navegador diferente. Limpe o cache do seu navegador e desabilite os plugins ou extensões instaladas. Pô, aí já é um exagero, né? Mas enfim, pode acontecer, né? Porque a gente tem muitas extensões que a gente utiliza. Eu mesmo utilizo extensões aqui durante a nossa reunião. Puxa, se tiver que desinstalar tudo, eu estou lascado. Reinicie o computador e comece o processo do zero. Ai, Jesus. Consulte o administrador da rede da escola para verificar se é possível atribuir IPs dinâmicos nos computadores ou verificar a rede VPN da escola. Aí, bom, aí com o pessoal lá do EduTech, aí já não é mais da nossa alçada. Divida a turma em grupos menores para criarem suas contas ao longo da aula em outras aulas ou em casa. E crie a conta usando outros dispositivos ou redes de internet, como roteador 3G. Tá? Então é isso, pessoal, para fazer a conta no GitHub. E ela vai aparecer, o GitHub vai aparecer para você assim. Esse é o formato da minha dashboard, tá? O de vocês deve ser bem parecido, se não for igual, tá? Aqui no dashboard, que a gente dá o pontapé inicial para o nosso projeto. É aqui no dashboard que nós criamos os nossos repositórios, as bases dos nossos projetos que são desenvolvidos através do GitHub. Veja aqui, ó, aqui nesse lado, ó, eu tenho os meus repositórios, os repositórios que eu criei. Tá? Aqui nessa lista aparecem os repositórios mais recentes que eu criei. Então, se eu clicar em qualquer um desses, eu vou entrar no repositório que eu criei, com todas as alterações que eu fiz através do VS Code. Tá? Então, como é que eu faço para criar um repositório novo? É só eu apertar nesse verdinho aqui, ó, New. Tá? Se eu quiser criar um repositório novo, eu tenho que apertar nesse verdinho ali, New. Vamos apertar nele? Vamos lá. Ó. Apertei. Veja que aparece um cabeçalho de criação de repositório. Aqui agora você vai escrever tudo assim, como se fosse a certidão de nascimento do seu repositório, tá? E assim, você tem que dar um nome, né? Você tem que colocar esse repositório, alguns dados, algumas especificações que de fato você precisa para que ele seja, então, seu, autêntico, a sua criação. Tá bom? Então, como é que a gente faz? A primeira coisa é colocar um nome, dar um nome. Então, vamos ver aqui, ó. Eu já tenho aqui alguns nomes aqui, padrão de outras turmas, né? Então, eu vou buscar aqui um nome para ficar igual a essa turma aqui. Olha o que apareceu ali embaixo. Apareceu, ó, esse repositório AluraFlix 2025 Fred TA já existe na sua conta. Ou seja, ele não deixa usar o mesmo nome para o mesmo repositório. Então, eu tenho que fazer uma alteração para esse nome e vou colocar o nome da nossa turma, né? Então, Fred, em vez de TA, eu vou colocar Fred TD, que a nossa turma é a T de tatu, D de dado. Olha lá. Olha lá. A AluraFlix Fred TD está disponível. Então, agora eu já tenho o nome do meu repositório novo.
Quem chegou até aí, por gentileza, faça a mesma coisa, coloque o seu nome, mas coloque sempre Aluraflix, que é o nome do nosso projeto, projeto da nossa jornada. Pode ser Aluraflix Fabiana, Aluraflix Giovanni, Aluraflix Angelita, tá? A gente está lidando. Pois não, professora Fabiana? Faz diferença maiúsculo ou minúsculo? Aqui O não, Fabiana. nome? Não, aqui não. Não faz diferença, tá? Mas ali para frente, daqui a pouco, a gente vai ver que tem uma coisinha que vai fazer, de fato, você lembrou bem. Pois não, professora Priscila? Está comigo que fechou. Diga. Abriu o microfone? Abriu. O meu sai de um quebra-cabeça aqui. Quebra-cabeça? Então, peraí. Faz o seguinte, Angelita. Apresenta para nós, Priscila, desculpe. Faz favor, Priscila, apresenta para nós a sua tela. Eu estou fazendo no celular, eu não consegui fazer no computador. Nossa, cara, mas a tua imagem de celular, eu pensei que fosse computador, que você está com a tela cheia ali. Eu estou no computador, mas eu estou fazendo pelo celular. Ah, tá. Puxa vida. Priscila, é assim, o celular, ele tem uma configuração um pouco diferente do desktop, sabe? Então deve ser isso. Provavelmente. Você vai fazer o seguinte, Priscila, pode assistir, depois, com o tempo, você pega um desktop e refaça o caminho, que aí, com certeza, você vai fazer certinho. É isso, faz hora que estou tentando aqui, não sabe. É por conta do celular. Então, ele tem, veja, Priscila e colegas, ele tem o mesmo aplicativo, a mesma coisa. Só que a configuração, às vezes ela muda e às vezes ela é um pouco compactada, justamente para caber na memória do celular, entende? Então, essas ferramentas, elas precisam ser utilizadas especificamente em desktop. Não que você não vá assistir a nossa reunião, com certeza não é isso, mas depois você precisa, para desenvolver o que a gente está falando, é melhor você retomar, ver a gravação e retomar e fazendo num desktop ou num notebook, que vai ficar mais tranquilo, tá bom? Vamos voltar ali sem problema nenhum, sem problema nenhum. Vamos voltar ali, gente, no nosso GitHub, né? E, eu estou aqui, New Repository, né? Repositório novo. Então, já dei um nome, né? Aluraflix 2025, Fred, turma TD, em homenagem a vocês, né, colegas? E aí, eu desço aqui um pouco a minha página e vejo lá, descrição. A descrição, gente, ela é opcional. Você coloca, se você quiser, a descrição, projeto do Formadores em Ação, criação de uma página da web, tá, ou criação de uma página de vídeos, né? Aí você que sabe, se você quiser, você pode colocar, não é obrigatório. Agora, aqui eu chamo a atenção dos colegas para o seguinte, é sempre importante você marcar público, porque assim você dá espaço para outros colegas também do Estado, né, colegas nossos, ou outros professores também de outros estados que também frequentam muito o GitHub, possam apreciar o teu repositório, o projeto que você está criando. Tá? Então, deixa ele público, que é a melhor para a gente ter acesso. A gente não trabalha numa firma de informática, a gente não trabalha numa empresa de produção de conteúdo, nada. A gente trabalha na Secretaria de Educação com educação pública. Então, deixa lá o teu repositório público, para todos verem. Depois, inicializa o repositório com, adiciona um arquivo README? Sim, porque isso depois vai ser importante. Então, sinaliza que sim, que você vai colocar um arquivo README no teu repositório. Depois, add gitignore. Não precisa colocar nada disso aqui, pode deixar como está. E depois, choose a license. Escolha uma licença. Aqui a gente vai escolher a MIT, tá? MIT, que é a licença não só segura, como é a licença que ela engloba mais coisas que podem ser utilizadas de forma legal no teu repositório, sem precisar solicitação, autorização, enfim, você pode colocar a MIT License. Deixa eu abrir aqui, Você clica aqui, e procura, MIT License. Colocou lá, pronto.
MIT License, tá? Pois não, professora Fabiana? Tô só incomodando. Não, é ótimo, Fabiana, que bom. Outra dúvida aqui. Eu posso usar o tradutor do Google aqui para deixar traduzido aqui, não vai interferir em nada, né? Não, Aqui, sabe por quê? porque está tudo em inglês. Sabe por que não interfere, Fabiana? Porque, por enquanto, a gente não não está programando. Uhum. O tradutor, o Google Tradutor, ele interfere, por exemplo, quando a gente utiliza, seus colegas já conhecem, o P5JS. P5 No P5JS não pode utilizar, porque você vai estar traduzindo códigos, né? Então, aí, impossível, não vai funcionar. Agora, aqui não tem problema, não. Você pode pegar o tradutor e mandar bala aqui, ó. Vou fazer isso agora, ó. Pegar aqui, ó, para traduzir para o português. E ele fica, assim, um português raiz, sabe? Português pé de porta mesmo, né? Porque muitas vezes ele cria, assim, ele faz a tradução da palavra ao pé da letra, não o que ela significa, né? Mas, de qualquer maneira, facilita bastante aí o entendimento daquilo que a gente está fazendo. Você pode traduzir sem problema. Então, aqui, tudo resolvido, criamos tudo, fizemos tudo, organizamos tudinho no nosso repositório, agora é só criar o repositório. Clica aqui, ó. Vamos lá. Vamos criar o repositório. Cliquei. Olha o que vai aparecer. A página oficial do meu repositório, Aluraflix 2025 Fred TD. Então, esse repositório foi criado, pessoal. É uma certidão de nascimento, né? Com tudo que tem no repositório, pronto para fazer ele funcionar, tá? Então, vejam, pessoal, que ele já anota, né, as duas coisas que nós já colocamos de início, que são a licença, a license, né, e o README, tá? O arquivo README. São as duas coisas que a gente já tem incorporados, e isso a gente vai utilizar durante o desenvolvimento desse repositório, beleza? Ai, que bacana, que legal, mas e agora? O que a gente faz? Como é que a gente sai daqui? E agora, para a gente fazer a página, não é a tal página que a gente tem que montar? Como é que a gente faz para sair daqui agora? Ah, agora sim. Agora a gente vai fazer a página, vamos começar a trabalhar no VS Code. E isso é que é o mais legal, gente, de tudo isso que eu aprendi até agora, é como a gente sai do GitHub e vai direto para o VS Code, sem precisar abrir o VS Code numa outra aba do nosso computador. Isso é muito legal, porque aí facilita muito o trabalho, inclusive com os alunos na sala de aula. Inclusive, gente, pode dar pode ser até muito mais tranquilo por conta até das questões de segurança das redes escolares, né, da internet da escola, pode ser muito mais tranquilo para você trabalhar, porque você vai direto para o VS Code. Como é que isso acontece? Isso acontece da seguinte forma, tá? A gente pega, deixa eu ver se eu coloco a apresentação, da tela inteira, vamos ver se vai aparecer para vocês o que eu quero mostrar. Tá? Deixa ela abrir aqui. Fica essa tela infinita. Só um pouquinho. Não deu muito certo aqui a tela inteira. Deixa eu tentar de novo. Deixa eu tentar fazer de novo a apresentação. Mas está dando tela infinita. Enfim. Gente, eu só quero que, mesmo que vocês estejam vendo a tela infinita aí, da minha tela inteira, eu quero que vocês notem aqui em cima, ó. Tá vendo aqui, ó? É nessa aba, daqui a pouco, que a gente vai trabalhar, tá? A gente vai trabalhar com essa aba aqui, ó, com esse endereço. Nós vamos fazer uma alteração no endereço da aba onde o GitHub está aberto. Onde é que é? Mas espera aí, o meu GitHub ele está aberto onde? Está aberto aqui, ó, né? Deixa eu mostrar para vocês.
Ah, ele não está mostrando aqui agora. Deixa eu fechar aqui. Parar de compartilhar. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora. Tá. Não vai. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu compartilho. Porque eu quero mostrar para vocês ali a aba de endereço, sabe? Não vai dar. Deixa eu parar aqui. Mas acho que vocês já entenderam onde eu quero que vocês façam a alteração, né? Eu vou voltar lá ao compartilhamento, mostrar o GitHub para vocês. Espera aí. Deixa eu mostrar o GitHub de novo. Tá? Então, nós estamos ali com o repositório aberto, repositório recém-criado. Lá em cima, gente, na barra de pesquisa, onde vocês criaram o repositório, que barra de pesquisa? A barra de pesquisa do navegador que vocês estão utilizando. Aí lá tem o endereço onde vocês estão mexendo com o GitHub de vocês. Olha lá, github.com/, aí tem lá o nome, né? O meu nome, username, né? Que o meu nome no caso é Fred Mangrich, /AluraFlix 2025 Fred TD. Esse é o endereço do repositório que eu acabei de criar, que aparece na barra de pesquisa do meu navegador, tá? Que navegador? O Chrome, o Firefox, não sei qual navegador que vocês devem estar utilizando nesse momento. Acredito que uma boa parte seja o Chrome, mas o pessoal também utiliza o Edge, utiliza o Firefox, aí é com a disponibilidade que você tem na sua máquina, né? Mas, de qualquer maneira, todos eles têm um endereço, tem na aba de endereço. Então, onde está escrito lá github.com, você vai apagar, presta bem atenção, vai apagar o com, apaga o C, o O e o M de Maria, e vai escrever no lugar dev, D-E-V. Façam isso agora, por favor. Está vendo lá, github.com, tal. Então, você apaga o ponto com, não, apaga só com, deixa o ponto, tá? Apaga só o com e escreve no lugar dev, D-E-V. E dá um enter. E você vai ver o milagre acontecendo. Olha o que acontece. Olha lá. Estão vendo esse símbolozinho aqui, ó, fantasminha aqui, ó? Esse é o símbolo de quem? Do VS Code. Gente, nós fomos enviados direto do GitHub para o VS Code. O GitHub tem uma ligação direta no VS Code, natural, porque uma coisa depende da outra. Você, para criar e desenvolver o seu repositório, você precisa estar no VS Code. Então, é natural que tenha essa ligação, né? Então, a gente acabou de entrar no VS Code. Pois não, Angelita? Professora, eu tenho uma pergunta a você. Esse passo a passo vai ter que ser criado também pelos alunos do ensino médio para enviar o projeto do Agrinho? Porque lá eles têm que criar um GitHub, né? Conta no GitHub. Isso. Mas eles têm que criar também esse VS Code ou não? Então, o prof, repositório. provavelmente, prof, eu não conheço bem ali o desenvolvimento do projeto do Agrinho, mas provavelmente vai precisar desenvolver esse projeto no VS Code, prof. Não, porque eu pergunto porque, assim, tipo, eu peguei uma parte e daí não continuei aqui, eu só criei minha conta aqui no GitHub. Tenho que fazer as outras coisas. Eu achei complexo, sinceramente. Então, assim, como que eu vou trabalhar com uma turma de quase 30 alunos, criando uma conta para cada um dentro disso? É bem complicado. Olha, o que a Angelita acabou de dizer merece aqui uma interrupçãozinha na nossa reunião. Porque, de fato, Angelita, de fato, são coisas que são simples, mas que requerem muita atenção de quem está fazendo. E é óbvio, Angelita, você falou uma coisa óbvia, você é professora com P maiúsculo.
porque você falou uma coisa óbvia, que eu tenho certeza que Priscila pensou na mesma coisa, Fabiana pensou na mesma coisa, o Dídio pensou na mesma coisa e a Vivi pensou na mesma coisa que você também. É um grande número de alunos para você fazer todo esse mecanismo e para que eles cheguem até o VS Code do jeito que nós fizemos aqui agora. É muito fácil fazer isso num grupo de 5 pessoas e que são professores, totalmente diferente de uma situação de sala de aula em que todos são alunos, adolescentes e pré-adolescentes, jovens, estão animadíssimos com a possibilidade de desenvolverem programas em computação, mas, ao mesmo tempo, não deixam de ser jovens. Então, de fato, Angelita, é uma prática muito complexa. Veja o que eu estou fazendo como professor tutor. O que eu faço é ir até onde nós conseguirmos, tá? Eu tenho aqui um roteiro com vocês na reunião de hoje de 29 slides. Eu não vou atropelar etapas. Eu vou até onde a gente conseguir. Eu só peço uma coisa, assim, bem, com bastante assim, fervor, com bastante força. Estejam sempre ligados na nossa reunião com um notebook ou um desktop, para que vocês possam fazer essa prática e que vocês, de fato, possam desenvolver o conhecimento. De novo, não vai ser fácil, Angelita, para você desenvolver isso com os alunos. Não concordo que seja complexo, eu concordo sim que requer muita atenção, são coisas simples, mas requer muita atenção. Por isso que a gente precisa, a Priscila está falando aqui, eu estou bem perdida, e por isso que é necessário a gente estar sempre com o desktop e nós vamos passo a passo juntos. Não deu certo? Não pegou? A gente volta. Priscila falou, Fred, não peguei, não entendi, a gente volta. Porque é assim que nós vamos construir conhecimento. Eu não estou para que o pensamento computacional, a gente não consegue que ele seja um componente curricular para que você cumpra todo o roteiro, por exemplo, que nós temos para cumprir hoje. Ele está aqui porque ele é um novo componente curricular que ajuda, através do pensamento desenvolvido com as bases da informática, da computação, a resolver problemas da vida, né? Não só ligados à informática, mas à vida como um todo. Esse é o objetivo básico do pensamento computacional. Estou falando alguma coisa que está fora aqui? Eu acho que não, né? Então, se é assim o objetivo da reunião, por que complicar? Então, a gente sabe que o mundo da informática ele requer muita prática, ele requer que você faça isso várias vezes, ele requer que você crie, jogue fora e recrie o repositório, para que com essa prática a gente vá aprendendo. É óbvio que falar isso para pessoas que já não têm muito, já têm a maior parte do seu tempo ocupada com várias demandas, é um pouco, né? Mas é isso que exige, né, nesse momento, o nosso curso Formadores. Mas podem ter certeza, tá, que o meu objetivo, quando faço avaliação do Formadores, especialmente em temáticas como essa que a gente está vendo agora, que é a criação de páginas e tal, na web, é o processo, não o resultado. Você conseguiu fazer conseguiu fazer o teu acesso ao GitHub, você conseguiu criar o seu repositório, isso já é uma grande vitória. Hoje de manhã, por exemplo, uma professora deu um exemplo, só para falar para vocês aqui, tá? De um projeto de formadores, tá? De implementação na escola dela, na qual, na realidade da escola dela, as crianças precisavam ainda conhecer como que é o GitHub, o que é o GitHub, como é que se faz o acesso, qual é o objetivo do GitHub, qual é o objetivo do VS Code. Então, ela perguntou, professor, eu sou obrigada a fazer esse projeto que está sendo desenvolvido agora na jornada, ou eu posso fazer um projeto ensinando os alunos
a base do que é necessário para desenvolver esse projeto, ou seja, o que é o VS Code, como acessar, o que é o GitHub, como acessar, alguns movimentos básicos ali dentro de programação. Sim, com certeza, porque a obrigação nossa nessa jornada é desenvolver um projeto utilizando VS Code e GitHub. Na jornada anterior, não sei se vocês lembram, era do P5JS, era obrigatório fazer um projeto utilizando o P5JS. Na jornada anterior do ano passado, no ensino fundamental, era fazer um projeto utilizando o Scratch. E assim por diante, gente. Então, não se preocupem. Se vocês não chegarem, é claro que é necessário fazer um treinamento, é necessário fazer o desenvolvimento, buscar o conhecimento é sempre necessário. A prática, pessoal, olha, é tudo. Eu, antes de começar, vou ser bem sincero a vocês, a nossa reunião de repasse sobre esse assunto foi na semana passada, eu passei o sábado e o domingo fazendo uma revisão para começar essas reuniões dessa semana, porque eu sabia que a gente ia ter uma reunião um pouco mais complexa. Então, é importante que você faça sempre uma prática disso que você está fazendo. As dúvidas a gente tenta tirar aqui, mas sempre na prática é mais importante você tentar fazer para melhorar. Então, não se preocupe, não vou conseguir, não vou dar conta, ótimo, que bom. O importante é que você tentou desenvolver o conhecimento e até onde você chegou com esse desenvolvimento, com esse conhecimento desenvolvido. Estamos tranquilos com relação a isso? Tirei o peso do coraçãozinho de vocês. Agora, então, vamos em frente, pessoal. Vamos voltar lá no nosso GitHub e continuar com a nossa programação, né? Vocês viram, então, pessoal, que agora a gente saiu do GitHub e foi para o VS Code. Eu vou voltar e vou fazer isso de novo, essa volta de novo. Estou voltando lá para o meu GitHub, voltei para o GitHub. Como é que eu faço para ir para o VS Code direto do meu repositório que eu criei? Lá em cima, na barra de pesquisa, em vez de estar lá, github.com/Fred Mangrich, o endereço está assim, deixa eu colocar aí no chat para vocês verem. Está desse jeito aqui o endereço lá na barra de pesquisa. Esse endereço que vocês estão vendo aí, vocês vão entrar no meu dashboard, tá? Ele está público, vocês podem entrar lá no meu dashboard, tá? No meu dashboard, não, no meu repositório. Então, o que eu faço? Eu pego esse endereço e aí eu tiro o .com e boto o dev no lugar do com, assim, Coloquei aí no chat agora para vocês verem. Tá aí, Tirei o com e botei a palavrinha dev, D-E-V. E aí, quando eu coloco dev, né, ali no endereço, na barra de endereço, é só dar um enter, gente. D-E-V. Aí dou um enter, Olha o que acontece. Ele me manda direto para o VS Code. Tá? Simples assim. Tá? Simples assim. Uma coisa que eu faço muito quando eu estou na minha reunião e os meus tutores estão passando essas informações é anotar alguma coisa num caderninho, é coisa de professor já rodado. Eu anoto muito essas dicas no caderninho, porque na informática, gente, é muito, muito importante. E outra coisa legal que tem muito no mundo da informática são as teclas de atalho. Algumas eu já guardei, outras não adianta. Então, eu gosto muito de anotar também teclas de atalho, tipo Ctrl+C, Ctrl+V, esse tipo de coisa, né? Porque facilita bastante e encurta caminhos, né? Então, aqui eu estou com o meu repositório já criado no VS Code. Tá? Agora, o que eu tenho que fazer? Vamos voltar lá no nosso roteiro? Então, aqui, deixa um pouquinho para frente, fizemos a criação do nosso repositório. E aqui, pessoal, agora a gente vai começar de fato a programar. Tá? Então, o que a gente faz primeiro? A gente vai criar o index HTML, isso aqui,
a gente cria esse index HTML. Olha de novo, ó. Tá vendo? Quando a gente coloca isso aqui escrito, index HTML, aparece a primeira linha do nosso projeto aqui em cima, primeira linha de programação. Quando aparece a primeira linha, a gente escreve ponto de exclamação nessa linha, só isso. Só escreve o ponto de exclamação e dá um enter. Aí vai aparecer toda a programação da base da nossa página, feito pelo VS Code. O VS Code já faz isso tudo aqui para você, ó. Tudo isso aqui ele já coloca para você, tá? Então vamos ver como é que a gente faz isso lá no VS Code. Vamos dar uma olhada lá, ó. Estamos aqui no VS Code, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o index HTML. Do lado do nome, aqui do lado desse nome, é que não aparece aqui agora no meu Meet, mas no VS Code de vocês, aqui, ó, tá vendo? Aqui tá o nome, né? O nome, ó, AluraFlix e tal, TD, GitHub. Então, do lado desse nome aqui, aparece um quadradinho com um sinal de mais, bem aqui, ó. Um quadradinho com um sinal de mais. Aperta nesse quadradinho com sinal de mais. Ó. Vai aparecer uma linha aqui embaixo que não está aparecendo para vocês verem, tá? Aparece uma linha aqui embaixo do nome, bem embaixo do nome, em cima do license, bem aqui, ó. Aparece uma linha para você escrever. Nessa linha que aparece, você vai escrever, ó, index, tudo em diminutivo. Ó, alguém me perguntou sobre diminutivo e letras maiúsculas e minúsculas, né? Index, pronto, HTML, tá? Index HTML. Quando você escreve isso, você dá um enter. Olha aqui o que aparece já. Aparece a primeira linha de programação. Aqui do lado, aqui é a área de programação. É a área onde você vai programar a sua página. É bem aqui nessa área, tá? Você vai fazer a programação da sua página aqui. Mas para fazer a programação da página aqui, você precisa que o VS Code te dê a base, os códigos base de programação dessa página. E aí, como é que você faz? Ali na linha 1, você escreve aqui, ó, só coloca o Shift, ponto de exclamação e dá um Enter. Shift, ponto de exclamação e dá um Enter. Aí aparece a base da programação da sua página para você. Vou dar uns minutinhos para vocês tentarem, pelo menos, chegar aí, tá, pessoal? Vou dar alguns minutinhos para vocês tentarem chegar nesse ponto. Acho que o meu está com um probleminha aqui, porque ele fica assim, explorador, né? Ele não está abrindo para eu poder digitar o nome do arquivo index. Deixa eu... Será que é porque a minha internet está lenta? Não sei. Apresenta para mim, Fabiana, para eu ver como é que está a tua página, por favor. Está aparecendo? Deve estar carregando, está carregando. Está lento hoje. Ó. Ali em cima, tá vendo? Ó, explorador, tá. Ó. Você tem que clicar ali em Fabisp. Clique em cima de Fabisp. Aqui, ó. Aqui nesse lado aqui, ó. Tá. Isso. Eu já reiniciei ela. Pronto. Aí, apareceu. Tá, obrigada. Aí você escreve nessa linha que apareceu aí agora, você escreve ali, tá vendo isso? Escreve index.html. Isso. Aí aparece nessa linha 1, ponto de exclamação. E dá um Enter. Pronto. Isso. Beleza. Pode fechar, Fabiano. Obrigado, querida. Então, vamos lá, gente. Aqui, ó. Voltando lá no início da nossa programação, tá? Primeira coisa, vamos voltar aqui um pouquinho no nosso roteiro. Já fizemos aqui o início da programação, né?
Estamos aqui no nosso roteiro, tá? E a primeira coisa que nós vamos fazer é mudar a linguagem da nossa página. Porque se vocês notarem aqui, ó, ela está em inglês, ó, EN, tá? EN quer dizer inglês. Então vamos mudar ela para português brasileiro. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu voltar lá. Aqui, ó. EN, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? N. N quer dizer inglês, English. Então vamos mudar essa language, tá vendo aqui? Lang. Lang vem de language, de linguagem. Então vamos mudar esse EN para PT-BR. Tudo em diminutivo, dentro das aspas, tá? Então vamos lá, ó. Seleciona aqui e escreve PT-BR. Pronto. Só que agora, pessoal, o que aconteceu? Olha o que acontece aqui, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Está vendo como é que é importante a prática? Aqui do lado, está vendo esse símbolozinho aqui, ó? Isso aqui, gente, chama-se commit. Commit quer dizer que você tem que salvar. Cada alteração que você faz no seu projeto, você tem que salvar. Então, o primeiro salvamento foi o index.html, tá? Então, esse salvamento você já tem que fazer. Como é que eu faço? É só clicar nesse símbolozinho, ó, clicou aqui, ó. E aí o primeiro salvamento é criação do projeto Alura Flix, tá? E dá clica fora, aí aparece aqui, ó, commit and push. Pronto. Beleza? Então, agora, a alteração foi salva no teu projeto, tá? Aí, outra coisa interessante. Vejam que aqui você tem o UTF-8. Tá vendo aqui, ó? Desculpa, pessoal, o trem está passando aqui do lado agora. UTF-8, né? O que significa esse UTF-8? É o código da letra que você está utilizando no seu projeto. Cada letra, gente, tem um código específico. Isso é como se fosse lá no Word. Você vai escrever alguma coisa no Word, você tem vários tipos de letra que você pode utilizar. Arial, Time New Roman, Gothic e assim por diante. Então, o TF8 é o modelo de letra que você está utilizando. Não vamos mexer nisso agora. Vamos mexer aqui embaixo no título, gente, do título da página que a gente vai utilizar. Está vendo lá, ó? Title, Document, Title. Então, Document é o título que o VS Code ele dá um título qualquer para o teu documento não ficar sem título. Então, ali, o que você vai fazer? Você vai selecionar aquilo, tá? Seleciona essa palavra document. E aqui você pode escrever, ó, Alura Flix. Pronto. É o título da sua página, tá? Está dentro do quê? Está dentro do head. Ó, tá vendo essas palavrinhas head aqui, ó? Head significa ao pé da letra o quê? A cabeça da página. Então, esse Alura Flix aqui vai ser o título da tua página. Quando a gente abrir a página lá na internet, o título dela vai ser Alura Flix, tá? Então, por isso que a gente já muda aqui, beleza? Então, mudamos a linguagem para português do Brasil, Alura Flix como título, tá? Vamos voltar. Ah, aqui, olha lá, olha o que apareceu aqui, ó. Como eu fiz uma alteração no projeto, eu tenho que salvar. Então, eu volto lá e coloco aqui, ó, título da página. Beleza? E clico aqui, Commit and Push. Ele carrega, pronto, está salvo a alteração. Professor, toda vez que eu fizer uma alteração no programa, eu tenho que salvar? Sim, toda vez. É claro que quando você chega lá na 38º salvamento, você já não vai ser tão específico como a gente está fazendo agora, né? Você já vai fazer a coisa de uma forma muito mais rápida, muito mais ágil. Mas é necessário que você salve a cada alteração aquilo que você está fazendo no seu projeto. Beleza?
vamos voltar aqui no nosso roteiro, pessoal. Já fizemos, então, a introdução da programação. Agora vamos ver o que significa cada linha da programação. A primeira linha, o doctype HTML, indica a versão do HTML, nesse exemplo, usando a última versão. Depois, HTML é o início do documento HTML com a definição do idioma. Tá? Depois, o head, que é a cabeça, né? É a configuração e das configurações da sua página. Depois, o corpo, né? Que está escrito ali body, tá vendo? Body, em inglês, é corpo. É o corpo da página, é aquilo onde você vai colocar as coisas que vão aparecer na página. Depois, ali, a terceira linha, head, é a cabeça, que define informações importantes para HTML, porém não são diretamente visíveis. O meta, que define a codificação do texto de caracteres especiais. Depois, o outro meta, que ajusta o tamanho da página. Depois, ali, o título, né, que fica na aba do navegador, já fizemos isso. E, por fim, o corpo, que é o elemento principal do HTML, onde o conteúdo visível da página é colocado. Tá? Aqui a sintaxe do HTML, como que a gente faz a personalização? É sempre assim, gente, a mesma palavra no início e no fim, só que a última palavra, né, igual à primeira, ela vem acompanhada de uma barra, tá? Então, ali o nome da tag, né, que é o header, tá? Depois a marca de início, o conteúdo dessa tag e a marca de fim, tá? Que é como a gente escreve sempre ali no Aluraflix, no VS Code, ele já está organizado para nós. Sempre acompanhado a última palavra dessa barrinha que vocês estão vendo ali. E aqui a vivência, gente, começando a programar. Agora nós vamos fazer a primeira programação, né? Vamos fazer uma programação aqui, ó. Como é que a gente vai fazer? Eu vou passar para vocês agora, queridos, o link desse roteiro que nós estamos trabalhando. Opa, eu tenho lugar errado. É aqui, ó. Deixa eu passar o link para vocês. Copiei o link. Vou passar aí no chat para vocês agora, queridos. Ó. Tá aí, ó. E eu peço para que vocês, por favor, acessem esse roteiro que eu estou utilizando agora com vocês. Tá? Acessem ele, por favor. Vocês vão lá no slide 19, gente. Slide 19. Esse que eu estou mostrando para vocês agora aí. Tá vendo? O que vocês vão fazer no slide 19? Vocês vão copiar esse texto que está aparecendo ali, ó. Na terceira, quarta e quinta linha. Segunda, terceira e quarta linhas desse texto. Eu vou selecionar aqui para vocês verem. Seleciona, dá um Ctrl C, beleza? Agora você vai voltar lá no seu projeto, copiou o texto, volta lá no projeto, tá vendo aqui? Vai ali na linha 8, aqui, ó, linha 8, dá um Enter. E agora, gente, dá um Ctrl V. Ctrl V, tá? Ajeita direitinho para ele ficar bem bacana. Pula uma linha da linha 8 para a linha 10 e da linha 12 para a linha 14, tá? Para deixar bem ajeitadinho. Por que a gente organiza o código? Para quem entrar, quem acessar, nossas crianças, uma pessoa que está visitando, ver direitinho aquilo que você está escrevendo na sua página, para enxergar direitinho o seu trabalho, o trabalho que você está fazendo, certo? Então, opa, só um pouquinho que meu bichinho está reclamando aqui de energia. Pronto. Então, tá aí, tá feito a próxima alteração, né? Já é a terceira alteração que a gente faz na programação. E aí, o que a gente tem que fazer, professor Giovanni? O que nós temos que fazer? Agora, temos que salvar. Isso.
Então, como é que a gente faz ali? A gente vai no commit, né? E aqui a gente coloca elementos no corpo da página. Elementos no corpo da página, tá bom? E aí eu clico aqui fora, commit and push, pronto. Está salva a alteração no projeto. Gente querida, eu ia mostrar para vocês agora, mostrar a apresentação disso já na página. Eu ia mostrar para vocês a parcial da página que a gente está criando. Só que, de fato, Angelita, Didio, Priscila, Fabiana, né, Vivi, não deu tempo. E eu não estou preocupado com isso. A gente vai ver isso na próxima semana. Vocês vão ver que tem um mecanismo dentro do GitHub que vai ser possível, vai apresentar para nós a parcial dessa página, como ela está ficando, sabe? Mas isso a gente vai ver na próxima reunião, queridos. Não fiquem preocupados. Se você conseguiu chegar até aqui, parabéns. Se você não conseguiu, procure fazer aí no momento que você tiver à vontade para fazer. Veja a gravação da nossa reunião. Faça com calma para você tentar conseguir chegar até aqui. Beleza? Caso contrário, gente, a gente faz uma retomada na reunião que vem e vamos chegar até onde a gente conseguir. Tá bom? Fiquem tranquilos que a gente vai caminhar juntos na construção desse conhecimento. Agora, nesse momento, eu vou passar para os meus queridos a avaliação da nossa reunião, né? O que você achou dessa reunião? Né? Deixa eu pegar aqui, copiar o URL do nosso formulário. Vou colocar aqui agora, por favor, preencham, porque isso também corrobora, confirma a frequência de vocês na reunião, tá? Esse formulário. Tá aí, já está no nosso chat. Quando vocês clicarem nele, vocês vão ver esse formulário aqui, tá? Quando terminar de preencher, queridos, por favor, me informe dando um joinha, né? Uma reação de joinha aí para mim, tá bom? Deixa eu fechar aqui agora, parar a nossa apresentação, deixar vocês refrescarem um pouco a cuca, depois de todas essas coisas que a gente viu hoje, né? A gente sabe que é bastante coisa, são muitos elementos diferentes, né, que a gente está pegando aí na nossa reunião. De fato, muitas vezes são elementos novos que a gente está fazendo, né, está pegando assim de uma hora para outra. Então, a gente precisa realmente ir com muita calma, com muita tranquilidade. Nós não vamos, muitas vezes, nós não vamos conseguir chegar a contento, e o conhecimento, gente, ele não é comum para todos nós. Nós não vamos conseguir desenvolver o conhecimento, todos nós, do mesmo jeito, ao mesmo tempo, né? Mas, de fato, nós vamos, sim, contribuir para que todos possam chegar minimamente onde a gente acha que é o essencial. O acesso ao GitHub, o acesso ao VS Code e o início do trabalho nessas duas ferramentas que são realmente maravilhosas, mas que a gente precisa, assim, ter tranquilidade, né, para fazer. Só um pouquinho que eu vou tirar um print de vocês agora. Só um minutinho, pessoal. Atenção. Opa, beleza. Volto a pedir para que não fiquem preocupados, a gente vai aonde a gente conseguir, tá? E vocês também, com os alunos de vocês, façam projetos em que seja possível a chegada desse projeto e a eficiência desse projeto como processo de construção de conhecimento efetivo. Tá? Não adianta a gente chegar até o final, fazer uma página maravilhosa e os alunos não conseguirem acompanhar. Pois não, professora Fabiana? Não, só avisando que eu terminei aqui o formulário. Era a mãozinha? Isso, boa, mãozinha ou reação, está ótimo. Aqui. Não, está ótimo, valeu, obrigado, querida, obrigado. Não tem problema, mãozinha ou joinha, está tudo certo. Conseguiram concluir o formulário, gente? Além da Fabiana? Professora Viviane, obrigado, querida. Professora Priscila, muito obrigado. Já fui chamando a Viviane hoje de Vivi, eu sou muito abusado, né, Vivi? Desculpe, viu? Desculpe.
Sra. Angelita, muito obrigado. A minha tia era Olívia, Viviane, e todo mundo chamava de tia Vivi, sabe? Minha tia era Olívia. Obrigado, pessoal. Quero agradecer a participação do meu amigo Giovanni hoje na reunião. Muito obrigado, professor Giovanni, por ter estado aqui com a gente. Valeu, querido. Quero desejar uma boa semana para todos e todas. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana boa, produtiva, efetiva e um final de semana também bastante feliz com as famílias, com os pets, né? E que seja assim de descanso e de animação, de festa, de tudo de bom, né? Porque a gente merece isso bastante. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima reunião, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Até mais. Vamos com Deus, gente.